Olá, estamos de volta no nosso segundo podcast aqui da Valores Saúde. E hoje, de uma forma muito importante, com muita satisfação, nós temos aqui Gilvane Lolato. Que honra ter você aqui conosco, tá bom? Num podcast que a gente tem como objetivo principal trazer os profissionais de mercado, do sistema de saúde que fazem a diferença e que, sobretudo, nós possamos discutir os principais desafios do cenário da saúde. Então, gente, antes da Gil começar a falar aqui, eu vou falar um pouquinho dela para vocês. Para quem não conhece, nós vamos conhecer muito sobre a Gil aqui hoje. O nome é Gilvane Lolato, ela é administradora de empresas, tem MBA em gestão em saúde, controle de infecção, ela é especialista em qualidade e segurança do paciente, também é mestre em gestão e metodologias da qualidade e segurança na atenção em saúde. A Gilvane hoje lidera uma das principais pastas do mercado da saúde no mundo das acreditações, então é uma profissional de alto nível, uma executiva de grande importância no mercado da saúde e traz várias inovações no nosso mercado de acreditação, na ONA. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui, Gil. Imagina, Priscila, é um grande prazer estar aqui com você. Agradeço imensamente esse convite e essa oportunidade, da gente estar falando, debatendo um tema, como você colocou, que é tão relevante para o setor saúde, que é sobre acreditação, e a gente poder também trazer qual que é o papel dela, qual que é o impacto dela aí no setor saúde. Então, é um grande prazer, nós quem agradecemos essa grande oportunidade. Ah, que coisa boa. E Gil, a gente podia já começar o podcast bom, que é um bate-papo livre, gostoso. E a gente te vê, da ONA, te vê no mercado como professora também, né? Você também dá aula em várias instituições no Brasil. E a gente te vê lá na Coreia, te vê desse mundão todo. Mas quem é a Gilvane Lolato? Essa é sempre uma questão importante, porque a gente vê um profissional, mas quem é essa pessoa? Qual é essa história? Para quem não sabe, aqui tem duas pessoas, tá? Porque a Gil tá com o bebezinho Lolato ali. Então a gente tá falando de duas pessoas aqui. Exatamente. Do binômio. Isso aí. E alguém que, se Deus quiser, vai continuar todo esse legado, né, Priscila? Vai. Bom, mas assim, eu conto a minha jornada, a minha jornada de vida e a minha jornada profissional, elas se conectam muito. Eu tenho um propósito de vida que eu falo que esse propósito, acho que ele veio comigo desde que eu nasci. Eu lembro muito quando eu era jovem e na época morava em Santa Catarina, nasci, sou natural de Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, onde tem muita roça, então é uma vida bem mais simples, mas uma vida muito acolhedora, muito familiar, que tem uma cultura muito familiar e valoriza muito os princípios e valores familiares também. E aí eu lembro muito que desde adolescente eu tinha uma imagem na minha cabeça de que eu ia tentar fazer coisas na minha vida, quando eu crescesse, coisas que agregassem valor, coisas que pudessem fazer a diferença onde eu estivesse. Eu não sabia o que, aonde, nem como, E muito naquele sentido eu me imaginava, por exemplo, lecionando, eu me imaginava fazendo palestras, eu me imaginava sempre, aí eu lembro que lá em casa, na estrutura da casa, a gente fazia de conta, arrumava giz, independente do que fosse, para ali lecionar, explicar, não tinha ninguém ali, não tinha uma turma, mas ali naquela intenção de levar o conhecimento. Isso é muito interessante porque todo esse meu desejo, desde quando eu era menor, adolescente, isso ao longo da minha carreira profissional ele veio aparecendo e se concretizando. Porque aí depois que eu saí de Santa Catarina, a minha intenção foi buscar oportunidade, porque a cidade onde a minha mãe mora é uma cidade muito pequena, bem no oeste, ali fica 2 horas de Chapecó, só para vocês se localizarem, e a 2 horas ali da Argentina. Então, uma cidade muito pequena, não tinha faculdade na época, e nem nas cidades vizinhas não tinha faculdade, então meu desejo foi sair de lá, justamente para tentar buscar outras oportunidades. E aí, no primeiro momento, fui morar no Rio de Janeiro, onde a minha irmã mais velha morava lá também na época. E aí, comecei com um trabalho, que eu fui buscando para tentar galgar na vida e estudar. Então, o meu objetivo era tentar fazer uma faculdade. E falar que eu fiz a minha faculdade de administração de empresas. Só que o estágio da faculdade, eu fui buscar já no segundo período, eu lembro que eu consegui o estágio. E, por acaso, o estágio foi num hospital, no escritório da qualidade. Então, era estagiário. Aí começou tudo. A gente brinca que quando o bichinho da qualidade pica a gente, já era. Não tem jeito. E ali começou toda a história. Então, quando eu completei o meu estágio naquele hospital,
Eu lembro que, imagina na época, né, Priscila, se hoje em dia já, lógico, está muito melhor, mas hoje em dia ainda não é tão fácil a gente conseguir tantas vagas, né, nos escritórios de qualidade. Então, na época, era muito difícil. E aí, quando eu terminei o meu processo do estágio, eu não tinha vaga para que eles pudessem me admitir. E eles, muito sentidos, falaram, poxa, Gil, a gente não vai conseguir te admitir, não tem vaga, não é possível. Falei, não, tudo bem, sem problema. E aí, o epidemiologista, na época do escritório da qualidade, falou assim, você não quer trabalhar lá na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro? Que aí a gente consegue, por um período, até você conseguir outra oportunidade. Falei, claro que sim. E aí eu trabalhava com a assessora da Superintendência de Epidemiologia. E aí foi uma experiência totalmente diferente e muito bacana, porque foi onde eu pude conhecer um pouquinho de como que funciona o serviço público. Eu não tinha tido essa oportunidade ainda, né? E aí a gente começa a entender várias questões, né, que traz ali. Eu peguei bem a época da H1N1, não sei se você lembra, quando foi aquele pico altíssimo. E aí eu lembro que eu tinha que fazer as estatísticas e apresentar para essa assessora que ela levava para a superintendência. Então foi uma experiência muito bacana, que me agregou muito, nunca esqueço. Só que quando eu estava ali já mais ou menos quase completando um ano, um outro hospital da mesma rede da qual eu fiz o estágio, me ligou e falou assim, você não quer vir para cá com a gente e assumir aqui como analista da qualidade? Eu, nossa, caramba, claro que eu quero agora, né? Como que isso vai ser? Com certeza. E aí eu lembro que na época ainda não era, imagina, eu estava ali talvez no terceiro, indo para o quarto período da faculdade, e a vaga era para quem já era formado, né? Então ela falou, não tem problema, pode vir, você termina a sua faculdade aqui conosco e você começa, porque você foi muito bem indicada lá de onde você fez o estágio. Eu falei, nossa, que bacana. E ali começou toda a história mais profunda, de uma forma mais profunda, porque nesse hospital eu fiquei 7 anos. E ali eu tive a oportunidade, e eu aproveitei muito a oportunidade, mesmo formada em administração de empresas, né, não sendo uma profissional de saúde, a humildade, eu sempre falo isso, né, não importa se você seja um engenheiro de produção, se você seja um administrador, você tem que ter a humildade de entender os processos, como eles funcionam, que aí vai dar certo. Você levar uma ideia, um projeto, sem conversar com assistência, ou sem compreender minimamente o processo, né, você não é um especialista e nem é esperado que você seja, até porque não é essa a tua formação. Mas o teu olhar nos processos, na gestão, na administração, isso faz toda a diferença. Mas você tem que ter a humildade também de ouvir e de entender. Então, ali eu tive a oportunidade de permear todos os processos da organização. Foi uma escola para mim. E a diretoria muito, muito sensibilizada pela acreditação, pela qualidade, então ela também dava muita oportunidade. Então, eu tive muitas oportunidades bacanas e ali, eu falo que ali foi a minha formação, a minha primeira formação em qualidade, segurança do paciente e acreditação. Escritório da qualidade dá essa vivência sistêmica. Quem foi qualidade, eu também fui, e o quanto que isso nos ajuda, né? A minha formação como enfermeira me ajudou também a ser humilde o suficiente para entender a parte administrativa. Perfeito, né? Perfeito. E tem essa junção, e sua visão começa a ser sistêmica. É um ganho para a vida da gente de uma maneira exponencial. Muito, e que a gente leva para a vida, né, Priscila? E aí, logo em seguida, depois que eu fiquei esse tempo, então, nesse hospital, onde eu tive várias oportunidades, foi onde eu fui, então, para o desafio de ser consultora. E aí fiquei em torno de 4 anos no mercado numa empresa, prestando serviço de consultoria e a maior parte dos projetos preparando para a ONA também. E muitos desafios bacanas, porque assim, na consultoria você pega organizações com maturidades totalmente diferentes, diretorias com maturidades, né, entendimento totalmente diferentes. Então você pega desde aquele diretor que olha para você e fala na sua cara, a acreditação é só para tirar dinheiro da gente, não faz mudança nenhuma. E aí você tem que mostrar que é o contrário, né, demonstrar, e que depois de 2 anos a fala dele muda e diz, nossa, realmente você tinha razão. Isso é um resultado que você alcança que não tem preço, né? Ou então, às vezes, aquelas organizações com um perfil muito específico e que chegavam com aquela meta, olha, eu quero ser acreditado em 3 meses, em 6 meses. E aí você tem que colocar de forma muito transparente se aquilo é possível ou não, né? Porque a realidade da organização é uma responsabilidade muito grande. Você sabe, né, Priscila, você atua também como consultora. Então, é uma responsabilidade muito grande assumir um projeto com uma empresa onde ela tem uma meta, ela quer cumprir com aquela meta. E ela está contando com você para cumprir a meta. Então, a transparência com aquela organização nesse momento é muito importante. E aí eu fiquei esse tempo, né, como consultora, que também foi uma bagagem gigantesca. A gente aprende muito, né? Demais, assim, nas diferentes realidades do Brasil, né? Se a gente for pensar, eu sempre coloco que o Brasil tem 5 regiões que são tão diferentes, com maturidade, com acesso, né, com conhecimento, tanta coisa que muda.
Então, isso traz uma bagagem pra gente, assim, que é incrível. E aí, depois disso, foi onde eu tive a oportunidade... Ainda morava no Rio de Janeiro, me mudei para São Paulo, né, no interior de São Paulo, ali em Valinhos. E aí, trabalhei ainda 2 anos como consultora, estando em São Paulo. E aí, foi quando apareceu a oportunidade para ser CLT dentro da ONA, que é a nossa única metodologia de acreditação nacional. E, para mim, foi um prazer imenso. Quando eu recebi a ligação com o convite, falei, não, agora, com certeza. Imagino. Nossa, e eu já fazia projetos para a ONA, né? Então, com conteúdo, cursos, participava dos eventos, então a gente já tinha uma certa afinidade e conhecimento, e aí foi onde eu fui chamada para assumir a gerência da educação, mas aí foi aos pouquinhos, saiu da gerência da educação, aí juntou ali a questão da gestão da qualidade, juntou ali a questão da certificação, da comunicação, e aí em 2020, mais ou menos, foi onde eu assumi toda a operação da ONA, então todos os processos. Ainda ali a tecnologia da informação também estava sobre a minha gerência, e aí atualmente, mais ou menos 1 ano, a gente conseguiu trazer uma outra pessoa também para nos ajudar nessa questão da tecnologia, mas assim, aí é outra realidade, é outra experiência, porque aí você está dentro do organismo acreditador. Sim. Agora, o quanto que é interessante, Priscila, eu hoje olho para trás e vejo o quanto que aquela experiência lá no estágio, a experiência no hospital, a experiência na consultoria, isso tudo agrega tanto para hoje eu estar gerenciando a parte operacional da ONA, que é incrível, porque aí eu entendo o outro lado, eu compreendo o que se passa pelo outro lado. Então, qualquer questão que a gente vai discutir dentro da ONA, de metodologia, de manual, você sempre vai levar em consideração a experiência que você teve do outro lado como cliente. Isso é fantástico. Então, isso agrega muito. Então, é um pouquinho aí da minha jornada. Me desculpa me estender um pouquinho, mas... Imagina! Essa trajetória para dizer para vocês que, né, o quanto que, quando a gente, de fato, aproveita as oportunidades na vida, cai de cabeça, aquilo que está dentro dos seus valores, princípios, porque isso é muito importante. Como eu comentei, a minha família lá no Sul é uma família que tem uma base muito sólida nisso, então eu fiz de propósito e nunca... quis perder isso. E por mais que às vezes a gente enxerga oportunidades na vida, mas se essas oportunidades vão fazer com que a gente fuja desses valores e princípios, eu acho que o não é bem dito nessa hora, né? É o que é inegociável. Exatamente. A gente fala Priscila. muito isso, esses valores nossos, né? Isso não, a gente não negocia. Exato. E até para fazer essa entrega grande que a gente conversou aqui, não tem como fazer essa entrega se isso não for um pilar. Com certeza. Né? Dentro do que você vai fazer. Com certeza. E a gente vê a ONA nesse crescimento, né? Nesse histórico todo. Como é que a ONA surgiu? Como é que é isso? Acho que é legal você contar um pouquinho, que eu acho que você fala de uma forma tão leve desse histórico, em um briefing da ONA, que é super legal para a audiência. Com certeza. Aquele gestor hospitalar que está ali, nossa, será que eu vou fazer essa implantação? A gente vai conversar muito sobre isso, né? Sobre gestão do recurso, do resultado que isso causa, que existe o famoso tabu, né? Vou gastar muito dinheiro com isso, mas ninguém sabe o ROI, né? Que vai vir, que já pagou o seu investimento e já pagou foi tudo. Exato. Então, o tanto que essa pasta ela é importante, que muda a vida das pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Então, conta um pouquinho, fazendo aquele briefing que você faz perfeito sobre a ONA. Olha, Priscila, eu considero que a ONA, e não só eu, mas muitos profissionais dentro da ONA e fora da ONA, né, a ONA ela é uma grande responsável pela transformação do setor de saúde, né, ao longo dos seus 24 anos. E a ONA, gente, só para vocês terem uma ideia, desde lá... ali, 1999 foi quando a ONA foi constituída, mas uns 4 ou 5 anos antes disso, né, o Dr. Péricles Góes da Cruz, que atualmente é o superintendente técnico da ONA, e o próprio Dr. Fábio Leite Gastal, que é o presidente da ONA atualmente, eles contam a história. Eu adoro ouvir, né, parar para escutá-los, porque imagina eles, naquele momento, há 24 anos atrás, gente, onde nem qualidade se falava direito, e aí começar a falar sobre acreditação. Um termo totalmente novo, né? E aí o Dr. Péricles conta que eles pegavam ainda na época a pastinha, colocavam embaixo do braço e iam aí a Brasil afora falar desse conceito da acreditação, o que era. E aí, lógico, tinham instituições que os recebiam super bem e tinham outras que, nossa, vocês estão falando uma coisa que é inatingível, né? Como assim implantar a acreditação dentro da instituição? Então, o conceito de acreditação, ele começou a ser semeado ali naquele momento por esses 2 grandes profissionais, lógico, aí com base em toda uma construção incentiva aí do Ministério da Saúde anteriormente, busca por exemplos de outras metodologias já constituídas que existiam na época fora do Brasil, inclusive, para trazer uma base, um primeiro manual, né? Inclusive, o primeiro manual ele foi lançado antes da Constituição da ONU, isso que é muito interessante. E aí,
Quando foi lançado o primeiro manual, veio aquela questão, mas peraí, e agora? Quem é que vai fazer a gestão disso, né? Aí veio a ideia, então, de trazer a ONA como uma organização sem fins lucrativos que pudesse fazer a gestão de todos os processos. E aí o que é interessante é que a ONA foi constituída, e quando a ONA foi constituída, veio a necessidade de ter o Sistema Brasileiro de Acreditação. Por quê? Porque como é que avaliar as organizações? Né? Então, tinha que ter uma estrutura de empresas que pudessem ir a campo avaliar as organizações, ou então a própria ONA ia ter que ter essa estrutura. E aí foi onde começaram a ter as primeiras IACs, as primeiras instituições acreditadoras credenciadas na ONA, naquele momento, e que elas começaram a vincular avaliadores, então, às suas IACs, e começou todo esse movimento. Então, é muito importante a gente sempre lembrar que o Sistema Brasileiro de Acreditação é constituído pela ONA, sim, que é a qual é responsável por gerenciar, né, e desenvolver toda a metodologia. Dentro da ONA tem o Conselho de Administração da ONA, que tem as entidades fundadoras e associadas que fazem parte do Conselho, né, que discutem as estratégias da ONA, e também as instituições acreditadoras credenciadas, os próprios avaliadores da metodologia de acreditação ONA, as instituições de saúde, então as OPSS, né, as organizações prestadoras do serviço de saúde, e as organizações do selo de qualificação, que são organizações que prestam serviço para essas OPSS. Então, eu coloco sempre, faço questão de enfatizar os especialistas, sociedades, associações, os profissionais que trabalham dentro dessas organizações, todos fazem parte do Sistema Brasileiro de Acreditação. Porque se a gente parar para pensar, na ONA hoje nós somos em 15 profissionais. 15 profissionais não teria braço e nem perna para fazer todo esse movimento no Brasil. Então, quando a gente tem uma revisão de manual, por exemplo, que a gente tem 150 profissionais envolvidos numa revisão, isso é fantástico. Tem que valorizar, sabe? Tem que enaltecer esses profissionais, porque eles estão contribuindo muito para a metodologia. Quando a gente vê profissionais apaixonados como você e como tantos outros que defendem a metodologia ONA, que prezam pela metodologia ONA, porque ela é a carinha brasileira, né? Ela é formatada para isso, a gente tem que valorizar. Aí, depois disso, Priscila, quando teve, então, a constituição do Sistema Brasileiro de Acreditação, e aí começou-se, né, toda a sistemática de revisão dos manuais. Os manuais da ONA, por norma, eles precisam ser revisados a cada 4 anos. E aí foi onde a ONA começou também uma história com a ISQA, né, que sei que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas que a ISQA é um organismo internacional que certifica e reconhece organismos acreditadores no mundo. E aí ali a ONA começou então o reconhecimento da sua metodologia, que é o manual PSS. Em seguida, logo foi buscar o reconhecimento como organização e depois, por último, como programa de desenvolvimento de avaliadores. E esse histórico com a ISQA, ele foi muito bacana, que veio acompanhando, né, a ONA ao longo desses 24 anos. E onde a ONA teve muita oportunidade de participar de comitês, comissões, como o board da ISQA, né, e ter ali também a oportunidade de um benchmark até com outras metodologias, porque como a ISQA, né, reconhece metodologias no mundo, então ali a ONA está na mesma mesa que grandes metodologias que hoje são aplicáveis e reconhecidas no Brasil, como Joint Commission, Quimente e outras metodologias, né? Então é bastante importante que a ONA soube trilhar um caminho bem consolidado junto à ISQA. Por isso até que você comentou, veja aí você no mundo, né? Então no ano passado nós tivemos a oportunidade de participar a ONA participa, ao longo de todo o histórico das conferências da ISQA. A ISQA realiza conferências anualmente. Vi você dando um show agora, recente, Seul, né? Exatamente, na Coreia. Maravilhoso. Ano passado tive a oportunidade de ir junto com a ONA ir na Austrália também. Então são conferências muito riquíssimas de conteúdo, de oportunidade de mostrar a metodologia ONA, né? Através do envio de trabalhos, de apresentações. Então isso é bacana. A ONA também aproveitar muito bem essas oportunidades. E aí, tanto que a ONA, ao longo desse tempo, veio... Porque o primeiro manual ele era com foco só em hospitais. Mas aí a ONA veio trazendo outros perfis de organizações, tanto que, então, atualmente, a ONA tem a OPSS, que atende, né, e se aplica, é elegível para todos os perfis de organizações que a gente tem hoje no Brasil, tanto da atenção primária, secundária e terciária, e tem o selo de qualificação. E lógico que a ONA, além desse braço todo da acreditação, a ONA também tem um braço forte, uma linha forte na educação, conteúdo, eventos, webinars, lives, porque a ONA acredita muito que o conteúdo é quem vai fazer com que a gente tenha um bom desenvolvimento dos profissionais de saúde e, consequentemente, essas organizações, através desses profissionais, vão alcançar a metodologia ONA, né? Então, é um pouquinho um briefing aí da história toda, né? E a ONA forma os consultores, né? Forma as empresas. Eu acho que isso é fantástico e vai trazendo esse padrão. E a gente estava discutindo muito sobre isso, sobre essa questão da valorização. Existe um movimento muito grande
a gente estava comentando no SUS, né? Sim. Alguns estados, exemplo do Espírito Santo, que incentiva, né, o serviço público. Ó, quem tiver uma acreditação ONA, você tem uma meta ali no seu contrato e você consegue cumpri-la financeiramente. Então, é um ganho, um bônus para um hospital que entrega esse padrão de qualidade. Sim. E aí, por um outro lado, a gente vê também no setor privado várias operadoras de saúde, não vou nem citar nome, a gente tem vários clientes que também atuam assim, e tem dentro do seu modelo de remuneração uma valorização para quem tem um programa de acreditação. E a gente vê ali no portfólio vários outros programas. Então, coloca ali, olha, se você tiver o selo internacional, você vai ter X%, da ONA X%. E aí é super legal quando você traz da ISCO para mostrar exatamente isso. A ONA está dentro do padrão internacional. Exatamente. Né? E é aquilo que a gente conversou, é a característica brasileira. Sim. As normas internacionais, elas são mais genéricas, e aí você vem com a ONA trazendo muito mais a nossa realidade. Sim. Eu queria que você conversasse um pouquinho sobre isso, Sim. essa questão desse ponto, né, do internacional, do padrão internacional. Você esteve recente, né, fazendo essas discussões. Como é que vocês estão trabalhando isso para deixar essa questão muito mais acessível, né, e mostrar essa igualdade dentro do padrão? Isso é bem importante, Priscila, o que você está comentando, porque realmente no Brasil às vezes tem aquela questão, cheguei na ONA nível 3 e agora eu vou para uma internacional. Mas por que você vai para uma internacional, né? Até porque para manter a ONA nível 3 você tem grandes desafios, você tem que, de uma forma sistemática, a melhoria contínua, né? Demonstrar ciclos de melhoria contínua a todo momento. Então, não necessariamente eu preciso ir para uma internacional. Você falou muito bem, Priscila. Tanto que a ONA, ela é reconhecida de forma tripla, né? Tanto quanto metodologia, quanto organização e quanto também o programa de desenvolvimento de avaliadores. E que você comentou muito bem, a ONA, o avaliador, e recentemente a gente teve aí a norma que fala do credenciamento também de consultores e empresas de consultoria. O que a ONA quer com isso? É trazer esses profissionais para perto, prepará-los muito bem para que eles possam não só avaliar, mas também preparar essas organizações de saúde. Então, a gente tem muitos profissionais que são avaliadores e que também atuam como consultores. Lógico que a gente tem a norma, que é a norma da questão do manual de ética, onde esse consultor ele não pode atuar como avaliador na mesma organização e nem o avaliador atuar em uma organização a qual ele foi consultor. Existe um período de tempo, né? Então isso não só a ONA como as IACs controlam muito bem. Mas essa questão da valorização da metodologia, eu concordo muito com você. A ONA ela foi preparada para atender a realidade nacional. E a ONA é reconhecida não só na ISCO, como na ANS, inclusive, assim, foi uma batalha, o Dr. Pérez sabe disso, uma batalha grande ao longo dos 24 anos para fazer com que a ANS também incluísse ali os níveis 1 e 2, porque até então, até a metade desse ano era só o nível 3. Mas, gente, se a gente for olhar, o nível 1 da metodologia ONA é onde você organiza a casa, onde você organiza os processos. É o mais difícil, tá? Na minha opinião. Eu falo para todo mundo, gente, o nível 1 é o mais difícil. E aí, assim, né, eu concordo muito com você, não tem que ter essa diferenciação. Tanto que lá na ISCO, a ONA está junto na mesa onde tem outros organismos acreditadores internacionais que a gente sabe que existem no Brasil. Então, a discussão está sendo na mesma mesa, o reconhecimento é o mesmo. Então, a ONA tem as três reconhecimentos da ISCO que outras metodologias internacionais têm, né? Então, a gente precisa valorizar esses padrões que são a realidade, a carinha brasileira e que também tem esse reconhecimento. Então, a gente ficou muito feliz esse ano que a ANS entendeu, compreendeu isso e trouxe aí os níveis 1 e 2. Então, atualmente não é só o nível 3, e sim níveis 1, 2 e 3 da metodologia ONA, que hoje estão reconhecidos aí no programa Qualis da ANS. Então, isso que ela está falando é importante. A gente tem vários clientes aí que têm prestadores, que têm a acreditação ONA nível 1 e nível 2. Então, para quem está trabalhando RN 507, essa ANS é fantástica, né? Exato. Eu falo que é um órgão regulador maravilhoso também. E ela fez vou falar de um jeito bem mineiro, essa amarração. Ou seja, tem a rede acreditada. Antes era somente ONA nível 3, né? Você já teria ali dessa qualificação, né? Uma pontuação maior ali no programa de qualificação. Então, agora nível 1 e nível 2 também está valendo. Exatamente. Que antes só estava lá a norma internacional. Exato. Né? Isso é muito bacana. O nível máximo, né? Que era só o nível máximo ali para você ter uma rede qualificada, né? Você tem que ter X% da sua rede qualificada, mas só entrava ali norma internacional. E existe um tabu, porque se a gente for pensar, qual é o percentual de hospitais acreditados? Que eu acho que a gente não tem nem 10%, não, né? Se a gente considerar a metodologia ONA, a gente gira em torno de um pouquinho mais de 5%. Né? E aí, se a gente for buscar a metodologia ONA para a totalidade de organizações que a gente
gente tem hoje no Brasil, considerando que tem mais de 380 mil cadastradas lá no CNES, isso não chega nem a 1%. Lógico, talvez a gente considerar a totalidade de metodologia, a gente se aproxima aí dos 10%, sim, mas considerando a totalidade das metodologias. Só que quando a gente olha a totalidade das metodologias, hoje a ONA é quem tem a fatia maior, e até por ela ser brasileira, né, Priscila? Então, em torno aí, aproximadamente 90% do total de organizações acreditadas no Brasil adotam os padrões ONA, né? Isso é bem positivo, que bom. E como é que a gente está pensando hoje no Brasil para estender? Porque a gente vê a diferença das instituições que têm acreditação ONA na melhoria de processo, na gestão de recurso, né, que está ali muito viva no manual da ONA, da gestão do desperdício, de uma liderança forte. Veio compliance e integridade no manual de uma forma muito bacana, trazendo a ética, né, estar em compliance, cumprindo regras. E isso seria maravilhoso, você ser um padrão brasileiro. Como é que a ONA está pensando de trazer essa acessibilidade? Porque existe esse tabu, não consigo, mas como é que a gente está pensando aqui no Brasil de trazer essa acessibilidade? Fora essas estratégias que a gente viu de alguns governos, né, e também algumas operadoras de saúde, de fazer esse incentivo. Existe alguma pauta da ONA nesse sentido? Sim. E aí eu vou colocar questões externas e também questões internas, né? Que eu sempre trago que qualquer ponto, crítica construtiva que a gente escuta ou que as pessoas nos trazem, independente da fonte, a gente tem que analisar e ver o que a gente pode melhorar internamente também. Mas se olhar para fora, eu acho que a gente pode assim, ter várias frentes, né? Tentar buscar com o Ministério da Saúde talvez uma estruturação de uma política nacional da qualidade, que possa fomentar a qualidade dentro das instituições e, consequentemente, essas organizações vão trazer acreditação, ou até buscar acreditação como modelo, esse exemplo que você citou do Espírito Santo, né? Onde o próprio governo trouxe a metodologia da acreditação ONA. Você busca, é uma meta, né? Então, por que não a acreditação também no Brasil se tornar mandatória? Né? Porque em alguns estados ela é obrigatória, né? Ela não é voluntária, como hoje a gente tem em alguns estados, não, desculpa, em alguns países. Ela é obrigatória, ela não é como no Brasil voluntária. Então, quem sabe também buscar uma frente nesse sentido junto ao Ministério da Saúde para tornar a metodologia da acreditação ONA como uma frente obrigatória para melhorar essas organizações de saúde, né? Então, essa é uma frente. A outra frente que a gente pode também fomentar ainda mais com a ANS, não só essa inclusão dos níveis, mas talvez aí a definição junto às operadoras de uma tabela mínima aí para reajuste ou para negociação das organizações, porque lá tem que isso aumenta o poder de barganha, quem é acreditado, né, ou na nível 1, 2 e 3 ou outras metodologias, no nível máximo, internacional, como você comentou muito bem, ela tem ali, aumenta o poder de barganha da organização de saúde lá com o convênio. Mas aí não existe um valor definido ali para a ANS, né? Talvez isso seja um ponto também que pode ser discutido. Existe ainda muito aberto, mas tem. A ANS trouxe, mas ainda está aberto a cargo das operadoras, né, o valor, né, da negociação. Então, perfeita política que a ANS trouxe, é a diretriz que ela trouxe nesse sentido de que existe um reconhecimento, isso é muito importante, mas aí como fica a cargo de cada operadora, talvez ela possa haver uma discussão nesse sentido, né? Então, esse é um outro ponto. Acho que o que a gente tem que pensar também é fazer com que as organizações e profissionais de saúde, eles compreendam que, assim, o que a gente enxerga quando fala do custo, né? Muita gente, e você tem toda a razão, fala assim, porque a acreditação é muito cara. Mas eu preciso olhar para dentro da minha instituição, e eu vi muito isso na minha trajetória profissional, muitas vezes organizações, ou Priscila, que assim, não tinha uma central de material esterilizado adequada, onde a área suja estava junto com a área limpa, onde a gente chegava, por exemplo, numa endoscopia e não tinha um fluxo adequado para a segurança do paciente, onde você via um índice de infecção cardíaca e óbito em pacientes que não eram óbitos esperados por conta talvez de um processo totalmente inadequado. Então as organizações, elas precisam olhar para dentro e fazer a seguinte reflexão: será que o CAONA está me cobrando, que está aqui fazendo com que eu tenha que ter, e não é custo, é um investimento dentro da minha instituição? Será que, gente, isso não é coisa básica de uma legislação que eu não estou cumprindo? Será que não é algo básico que está impactando na segurança do paciente? E aí eu estou colocando isso na conta da metodologia ONA, quanto talvez seriam questões graves, sérias. Eu já vi equipamentos que não tinham mais nem condições de ter uma manutenção preventiva, uma calibração, e que a instituição não tomava a decisão de trocar. Era um risco para o colaborador, inclusive. O colaborador estava numa situação crítica, de alto risco, e que a instituição não estava levando em consideração. Eu já vi relatórios e relatórios de CCIHs com várias questões, páginas e páginas, com fotos, imagens de questões que precisavam ser resolvidas dentro da instituição, críticas que estavam impactando direto na segurança do paciente e do colaborador, e que a instituição não tomava a decisão de mudar.
Então, a gente precisa também provocar esse diálogo dentro das organizações. A acreditação, gente, é um reconhecimento. Ela tem que vir quando eu estou lá com os meus processos adequados, quando eu tenho uma cultura já alterada. A gente sabe que no Brasil a acreditação acaba sendo uma ponte. A gente fica feliz com isso também, que ela possa estar ajudando a transformar as organizações. Porque às vezes o profissional da CCH, o enfermeiro, o médico, a equipe multi e os administradores, todo mundo está lá falando tanto para a alta direção que tem que mudar e eles não estão ouvindo, que quando chega a acreditação eles vão ter que mudar, ou então não vão conseguir acreditação. E aí ela acaba sendo também um trampolim, uma ponte para esses profissionais conseguirem melhorar o que eles estão enxergando há tempo que não está sendo melhorado. Né? Então, é lógico que, vamos falar assim, a ordem natural das coisas seria primeiro melhorar meus processos para depois buscar acreditação. Mas isso acontece muito no Brasil. Acho que é a realidade do Brasil, exato, viu? Exato. Na consultoria também, onde a gente vai, o programa de acreditação que provoca a mudança. Exato. Isso é muito bacana, sim, mas sim. a gente vê que está muito na nossa cultura também, né? O que a gente fica sentindo nesse ponto é que a fala dos profissionais não está sendo escutada, né? É a preocupação dos profissionais que nem sempre está sendo levada em consideração. Então, isso acaba fazendo com que esses profissionais se desestimulem, né? Não se sintam valorizados. Tem esse ponto a levar em consideração, mas realmente a gente fica muito feliz de ver que a metodologia está ajudando, né? Está contribuindo para essa transformação. E a gente está num momento, o Scarabel teve até aqui, a gente discutiu muito, foi o primeiro episódio desse cenário atual da saúde, né? Vamos falar da saúde suplementar. Sim. A gente vê os indicadores ali da ANS e todo mundo fica assim, meu Deus, como é que a gente está sobrevivendo? Né? E com essa pasta toda, nessa discussão de sustentabilidade, entra por um outro lado a nossa pauta aqui de hoje, que é o programa de acreditação. Então, está todo mundo falando, olha, a gente tem que ter um modelo de remuneração diferente, né? Tem que mudar, modelo baseado em valor, vamos implantar, mas se não tiver dentro do DNA desse modelo a mudança do modelo de assistência, o prestador, o outro lado, vai sempre estar achando que essa mudança, essa entrega de valor era financeira, né? E a tradução de valor não é isso. Então, o quanto que, para discutir do financiamento, do modelo de remuneração, que é uma pauta que eu tenho certeza que está na mesa de vários gestores de saúde, o modelo assistencial ele tem que estar amarrado. Exato. Né? E a ONA, né, o Programa Brasileiro, né, de Acreditação, ele entra como uma estratégia de mudança de modelo de assistência e de processos, que eu acho que esse é o grande diferencial do nosso modelo assistencial. Nós temos muitos requisitos que remetem à mudança de processo, né, a desenvolvimento de liderança, toda uma gestão como um todo do processo, além do modelo de assistência. Não é? Isso é excelente, Priscila, porque assim, a ONA, e aí eu vou fazer o link com a parte interna, né, da pergunta anterior que você me fez a provocação, quais são as iniciativas que estão tendo? Aí eu vou trazer para dentro da ONA que tem a ver também com esse ponto que você está colocando. Então, o que acontece? A metodologia da ONA, por isso que a gente chama de acreditação, né? Não é a certificação, porque ela não é por escopo, ela mexe com a organização inteira. Então, ela está olhando desde a alta gestão, alta administração, ela está provocando a organização para ter minimamente um modelo de gestão, caso ela não tenha, né? Quais são as diretrizes institucionais, seja com foco ali no prestador, no fornecedor, na questão das pessoas, na comunicação, na segurança institucional, na qualidade, né? No controle de infecção. Então, ela está provocando a organização para ela ter minimamente um modelo de gestão e definir diretrizes principais. Perfeito? Depois ela vai em toda a trajetória da assistência, desde o momento em que às vezes o paciente nem chegou na instituição até o momento em que ele recebe alta e o acompanhamento posterior onde se aplica. Então, toda essa jornada do paciente faz uma provocação muito grande dentro da instituição, não só na assistência direta que está sendo prestada, mas na responsabilidade dos processos de apoio, processos críticos, na entrega que eles precisam fazer para que essa jornada aconteça. Então, é muito interessante a metodologia da ONA porque ela provoca essa reflexão e essa interação entre todos os processos. Porque se o avaliador está lá na UTI, por exemplo, avaliando ali assistência ao paciente, e aí está faltando medicamento, ou então não tem um equipamento adequado para aquela assistência ao paciente, a engenharia clínica, a farmácia, o almoxarifado, eles serão envolvidos nessa discussão. Então, essa provocação que a metodologia da ONA faz é excelente. É onde a gente vai conseguir padronizar os processos, vai conseguir evitar, reduzir o desperdício, profissionalizar as pessoas e ter um modelo de gestão consistente, que é exatamente o que você está colocando, né? Aí sim eu consigo ter uma entrega de valor. Por quê? Porque eu estou mobilizando todas as partes. O processo, eu estou mobilizando as pessoas, porque se eu não tenho, gente, processos padronizados e eu não tenho as pessoas
pessoas preparadas, eu não vou conseguir entregar valor lá para o paciente. Não entrega. Não entrega. Né? Então, eu tenho que cuidar dos meus profissionais. Então, a metodologia da ONA, internamente, a grande discussão é como que a gente pode transformar a metodologia da acreditação de uma forma que ela possa agregar mais valor e um valor percebido, sabe, Priscila? Uma grande discussão é assim, as organizações elas não podem ficar preocupadas em ter que produzir um documento ou uma evidência para a ONA. Elas têm que ter a preocupação de trazer a metodologia da ONA para que ela se torne intrínseca no seu processo e auxilie em tudo isso, todos esses pontos que eu comentei. Então, é totalmente diferente a visão inversa. Eu não estou produzindo documento porque a ONA está pedindo, mas eu estou produzindo aqui uma evidência, eu estou melhorando o meu processo porque eu sei que isso vai impactar na assistência do meu paciente e na segurança do meu colaborador. Então, a grande discussão dentro da ONA para tornar a metodologia mais acessível, e aí quando eu falo acessível, gente, é em termos sim de custos, levar isso em consideração, porque hoje existe uma logística que precisa ser paga, existe uma taxa, existe um valor lá da IAC, o dia, a hora, avaliador, então tem-se uma discussão em cima disso, mas principalmente em cima dessa jornada de acreditação e o quanto que de fato ela pode ser uma jornada, né, Priscila? Não só a visita, não só eu ter uma preocupação no dia da visita e preparar minha casa para o dia da visita, não, isso tem que ser contínuo. A acreditação tem que estar intrínseca de uma maneira que no dia a dia a gente viva aquilo, mas não para atender o requisito que está lá na ONA, mas porque aquele requisito está agregando para mim. Concorda, né? Com esse olhar. Eu sempre brinco assim com meus clientes. Você internaria no hospital que você está entregando? Exato. Nessa assistência que você está fazendo, você está entregando isso para o amor de alguém, para a pessoa de alguém. Esse serviço para você tá bom? Exato. Né? Se você sentir que para você está bom, é esse serviço que você vai ter no seu dia a dia. Então, é isso que vai marcando. E agora, estendendo um pouquinho na questão estratégica da ONA, a gente viu nesse novo manual essa escuta também a outras instituições de saúde. Sim. Por exemplo, o caso da oftalmologia, né, que veio uma subseção exclusiva ali da oftalmo. Parece que vocês fizeram isso juntos. Eu queria entender como é que está isso, como é que está essa expectativa para outras especialidades também. Bacana. Eu acho que ao longo do tempo, Priscila, eu considero que a ONA abriu as portas para quem está fora, né, para as outras partes interessadas do sistema. A gente escutava muito das organizações, nossa, a ONA é tão distante de nós estamos tão distantes da ONA, como se a ONA fosse até uma instituição inatingível, né? Tanto que alguns, né, você mesma comentou anteriormente que a gente estava conversando, nossa, mas quem é essa pessoa? Até confundindo, achando que era uma pessoa. Vou fazer um bolo para essa dona ONA que vai vir aqui porque ela vai gostar e vai ter caridade com a gente. Exatamente, nesse sentido. Então, acho que a ONA ela abriu as portas para essas partes interessadas, desde profissionais que estão dentro das organizações, as próprias organizações, as sociedades, associações, os avaliadores. Então, a ONA considera os avaliadores assim como a cereja de bolo, né, da avaliação, porque são eles que vão até a ponta. Então, se a ONA e a IAC não têm a preocupação de prepará-lo, né, de muni-lo de ferramentas, de muni-lo de metodologias e método bem consistente, ele também talvez não vá conseguir fazer uma boa avaliação. Então, essa preocupação ela tem que estar intrínseca no dia a dia, tanto da ONA bem como das IACs. E aí, essa aproximação maior com as organizações e também com sociedades e associações nos trouxe a oportunidade de olhar para a metodologia e ver o que a gente podia trazer ali. Então, o exemplo da oftalmologia, a grande queixa era, olha, para avaliar uma instituição hospital oftalmológico, por exemplo, a gente tem que aplicar a subseção internação, que é para o hospital. E aí, lá tá mais porque o requisito ele tem que ser mais genérico ali, né? Tem que ser mais genérico ainda, porque você não está falando de uma especialidade única. Sim. Você está falando de todos os hospitais, hospital dia inclusive, e que tem as diferentes especialidades ali. Então, uma grande queixa era isso, que os requisitos eles estavam muito distantes da realidade da oftalmologia. Então, o que a ONA fez? Convidou especialistas do mercado, convidou a sociedade da oftalmologia para participar da revisão. E aí foi construída uma subseção, é bem interessante, porque a subseção ela não pega só a cirurgia, né? Ela pega toda a parte do ambulatório, tanto na realização de consultas, bem como de exames, e também a cirurgia. Então, é uma jornada inteira. É uma jornada inteira, né? Não posso dizer ainda uma linha de cuidado, porque não necessariamente tem lá uma linha de cuidado, mas se a gente pensar numa visão da jornada, como você falou, exatamente, desde o início ao final dessa jornada está contemplada ali naquela subseção. O que facilita muito até para o avaliador, porque antes ele tinha que considerar várias subseções para atender a realidade, agora não, é uma única subseção que atende a realidade da oftalmologia. Então, agregou muito, não só
para a metodologia ONA, para as organizações perfil oftalmológico e bem como também para os avaliadores. E aí, frente a isso também, a atenção primária, que não tinha, o atendimento pré-hospitalar. E, gente, assim, né, a atenção primária é tudo, é o início, é o start. Sim. Então, não é como não ter atenção primária dentro da metodologia da acreditação. Né? O atendimento pré-hospitalar, intra-hospitalar, transporte, né? Então, também foi um grande ganho, onde tem um risco muito alto ali. Até recentemente a gente estava discutindo com alguns profissionais da Sobrasp, que é a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado, e assim, o quanto que ainda tem, né, empresas, ambulâncias que estão com déficit até do equipamento, de profissionais preparados, e o risco que isso representa, e que muitas das vezes acaba que esse olhar do risco ele está distante. Um outro exemplo que eu posso trazer nesse sentido que você está falando é a própria odontologia. A odontologia, apesar de que ela já existia, era um manual à parte. E ela é uma organização prestadora de serviço de saúde também. Então, na última versão, trouxemos a odontologia para dentro do PSS, para que tanto as organizações com perfil odontológico se sentissem dentro da acreditação na metodologia ONA do PSS, mas bem como também para que a gente pudesse integrar. Então, foi muito bacana. Além de outras questões aí que foram trazidas e até dentro das próprias subseções que já existiam, as normas de avaliações que já existiam, também trazer uma riqueza maior ou um detalhamento maior quando necessário, talvez aí puxando um pouquinho daquela especificidade do serviço, né, ou especialidade. Sensacional. Você já falou aí do manual, eu vou entrar um pouquinho nisso, claro, para você contar um pouquinho. Primeiro, sobre o manual de OPSS, das organizações prestadoras de serviço, e depois falar um pouquinho do selo de qualificação, que está crescendo muito, né? Exato. Então, para você contar um pouquinho, para a audiência entender assim, qual é a diferença desses dois manuais, né? Porque um tem nível, o outro não tem. Exato, então, como é que funciona? Exato. Ó, o manual OPSS que a gente fala, né? A sigla OPSS e selo de qualificação. Então, OPSS são organizações serviços de saúde, né? São organizações que prestam algum atendimento ao paciente. E aí, por isso que, né, na última versão, a ONA acabou conseguindo trazer todos os perfis, desde a atenção primária, secundária e terciária. Então, esse manual ele tem 3 níveis, a metodologia, justamente porque a ONA entende, desde o seu princípio, que a acreditação ela não é um único momento que eu vou conseguir lá alcançar a totalidade daqueles requisitos e padrões. Então, a questão dos níveis permite fazer com que a organização vá aos pouquinhos crescendo e atingindo a maturidade necessária para chegar no nível 3. Tanto que tem organizações que às vezes já numa primeira avaliação vão direto para o nível 2 e depois de um ano já para o nível 3, mas tem organizações que às vezes ficam 10 anos no nível 1. Por quê? Porque exige uma mudança de maturidade, uma transformação, né? Não é simplesmente ir lá dizer que eu tenho evidência para todo aquele conjunto de requisitos. Então, o OPSS, o manual OPSS, ele traz esses 3 níveis na sua essência. Vale lembrar também que o modelo conceitual que a ONU utiliza desde o princípio e que é o que traz a base estrutural para esse manual é a tríade Dona Bídia, estrutura, processo e resultado, e sempre intrínseco nos requisitos e padrões os fundamentos de gestão e as dimensões da qualidade. Que a cada revisão a gente revisa as referências, mas nunca deixa de considerá-las. Sim. Então, quando a gente olha para a tríade Dona Bídia, onde a gente vê na estrutura, né, que eu preciso ter processos já organizados, uma estrutura física adequada, fluxos adequados para o atendimento, então, onde a gente fala do nível 1. Já quando a gente vai para o nível 2, que é processo, é onde a gente quer provocar interação. Bom, então agora eu tenho todos os meus processos organizados, eu tenho os fluxos de atendimento organizados, eu preciso agora fazer com que esses processos todos eles se conversem. Então, é a interação. Lógico, gente, vocês podem me questionar, mas Giovanni, lá no nível 1 também eu tenho que ter interação, sem dúvida, gente, né? Aqui nós estamos falando de uma formalização dessa interação medindo no nível 2. Resultado, medindo né? resultado, Analisando. Exato. E até resultados tem alguns assistenciais que eu vou ter que olhar lá no nível 1 também. Mas também a formalização e estruturação disso ao longo do tempo. E a priorização, porque aí no nível 1 eu vou focar naqueles processos prioritários, né, que fazem parte do negócio da organização e aqueles que impactam diretamente na assistência. Já no nível 2 eu começo a ter uma abrangência maior. Até chegar no nível 3, que é onde a gente quer buscar uma excelência em gestão. Então, já que você tem os seus processos estruturados, pessoas capacitadas, preparadas, você já começou com o mínimo modelo de gestão lá no nível 1, mas agora você já está atingindo uma maturidade maior, uma transformação maior na sua organização. Então, com o nível 3, eu já consigo alcançar um modelo de gestão. E a gente fala muito de governança, né? Então, é um modelo de gestão que vai olhar para dentro da instituição, que vai olhar para fora, para a sociedade, que vai olhar para os seus investidores,
investidores, para suas partes interessadas. Então, aí vem a questão toda da governança. Tanto que, na última versão, já veio ali o pilar requisito falando da governança, principalmente clínica, né? Onde a gente tem que ter a gestão da clínica. Tá? Então, esse manual PSS, ele traz à instituição padrões e requisitos para que a gente possa provocar essa transformação na organização como um todo, né? Da governança clínica, porque eu falo que existe uma interpretação ainda em algumas instituições muito diferente, Sim, porque eles acham que governança clínica, né, é gestão do corpo clínico, e não é, né? Não é, exatamente. Então, quando você vai entender o modelo de governança, é você entender a jornada inteira do paciente, ver se está entregando resultados, se essas partes estão conversando, né, se a gente está tendo eficiência, será tem resultados. Eu estou olhando os riscos, né? Será que eu estou auditando? Como é que tá? Exato. Então, é muito fantástico, viu? Trazer a governança igual foi feito de uma forma tão forte nessa nova versão, que vieram 4 volumes, né? Antes tinha um voluminho. E muito por conta também das orientações, sugestões e evidências, né? A autoavaliação, como a ONA inseriu a autoavaliação, então a autoavaliação trouxe a necessidade de, para cada requisito, descrever ali minimamente uma orientação, uma sugestão de evidência. Então o manual acabou crescendo muito, né? Mas o que agregou muito para as organizações também. O retorno que a gente tem recebido, nossa, hoje eu consigo compreender o que vocês querem com determinado requisito. E mantendo aquele fundamento básico do não prescritivo. Sim. Porque ali são sugestões, são orientações. Então, se eu sou um avaliador e eu chego lá, a organização está fazendo totalmente diferente do que está escrito ali naquela orientação, sugestões de evidência, não há problema nenhum, desde que atenda aquele padrão, né? E tá tudo bem. Então, acredito que auxiliou muito, tanto organizações, avaliadores e até consultores, né, para preparar organizações. E aí já o selo de qualificação, ele então não tem esse nivelamento, como você falou muito bem, ele é para organizações que prestam serviço. Então a gente tem uma central de material esterilizado, na última versão que foi em 2020 foram incluídas engenharia clínica e também higienização, tem aí a nutrição, tem a questão da manipulação, lavanderia, e aí é onde eu trago aquele ponto que você fala muito, Priscila, da qualificação do setor saúde e toda a cadeia. Então a gente tem que entender que quando a gente fala da qualificação, eu não estou falando só do hospital, mas eu estou falando do prestador, do fornecedor de serviço. E como que a gente pode qualificar a acreditação, certificações, são modelos que nos ajudam a qualificar. Mas às vezes eu posso ter internamente também uma forma, se eu sou uma grande rede, eu posso ter um modelo de qualificar a minha rede, né? Seja lá com requisitos prévios para selecionar um fornecedor, um prestador de serviço, bem como uma avaliação de desempenho que seja sistemática, eu tenho que entender que eu estou contribuindo para a qualificação do setor saúde. Né? Eu não estou aceitando que aquele prestador me entregue um serviço inadequado. E eu não estou só simplesmente trocando ele, mas eu, ao invés de trocar, eu desenvolvo ele. E tudo isso permite uma grande qualificação do setor. Então, o selo de qualificação, ele é um manual, inclusive ele está passando por uma revisão muito até bacana. 2024, né? Exato. E aí a ideia é que esse manual ele traga assim na sua essência, inclusive palavras diferentes, porque o que nós identificamos também, Priscila, e aí não só agora na nova versão do selo de qualificação, mas já para a próxima versão do manual PSS, que já iniciamos a discussão, porque olha, gente, spoiler, contínua, já tem discussão. E é contínuo, né, Priscila, assim, muda tanto, o cenário da saúde tem mudado tanto, essa questão do crescimento das redes, isso impacta diretamente no modelo da metodologia. A gente tem que repensar a metodologia rapidamente para se adequar ao que o setor saúde está vivendo também e agregar, né? Então, todas essas questões nos trazem grandes oportunidades. E uma das coisas que, ouvindo clientes, por isso que é muito bacana ouvir clientes, né? Isso, sim. Recentemente, a ONA teve a oportunidade de participar da revisão do manual da ISQA. Gente, interessante a metodologia que eles utilizam para ouvir o cliente. Então, a ONA já escuta o cliente também há bastante tempo, mas se você também tem um método diferente, talvez isso se torne mais assertivo. Achei bem interessante, assim, o modelo que eles usam. E aí, os clientes falavam assim para a gente, olha, você tem lá, ONA, você tem um requisito que é para estruturar o planejamento estratégico. Eu sou um ambulatório, eu tenho 20 funcionários. Para estruturar um planejamento estratégico, eu vou ter que contratar uma consultoria. Então, eu não tenho condições de buscar a ONA porque eu não tenho dinheiro para contratar nem consultoria. Então, não dá, para ali. Só que a intenção, na verdade, quando está lá aquele requisito do planejamento estratégico, a intenção é que ele tenha um modelo de gestão do tamanho dele naquele momento. Sim. Só que talvez escrever planejamento estratégico assusta um pouco ele, concorda? Então, a gente tem também repensado na descrição desses padrões e requisitos. É da mesma forma você falar de política. Então, assim, talvez ele tenha um manual ou ele tenha um procedimento onde ele tem ali uma diretriz muito bem definida, mas ele não chama de política e está tudo bem, né? Então, a gente não precisa, algumas palavrinhas elas podem ser substituídas por outras palavras que vão trazer uma maior acessibilidade para aquela organização.
né? Então a gente vê que isso também se tornou uma barreira ao longo do tempo. Algumas palavras que são utilizadas dentro, né, o formato dos que os requisitos foram descritos. Mas que eu falo que tudo isso é aprendizado também, né, Priscila? Sim, tudo é são fases de melhoria. Exato, são fases que vão nos trazendo também experiência, vivência e como que é bacana isso quando a gente está nas reuniões com as IACs, né, discutindo com os avaliadores, a gente mesmo às vezes para refletir, nossa, olha, que bom que nós passamos por aquilo e que hoje nós estamos enxergando uma forma melhor de fazer a metodologia, porque pior seria se a gente tivesse ficado lá no modelo lá atrás, né? Então é importante a gente valorizar também a jornada, o que foi construído e o que essa construção trouxe ao longo desses anos todos de melhoria para o sistema brasileiro de acreditação. Nossa, é fantástico a sua fala. E da questão do selo de qualificação, eu complemento dizendo o quanto é mais prático também para quem é acreditado. Você imagina porque toda vez que você for acreditada, toda essa rede de prestadores críticos também vão ser auditados, né? Exato. E a gente tem uma procura muito grande dessas instituições, engenharia clínica, dietoterapia, nutrição de produção, né? Vários procurando CMS. Eu preciso de ser qualificado porque eu tenho 50 auditorias da ONA aqui no decorrer do ano. Então eu quero ter a minha qualificação, porque aí o meu cliente não precisa mais de ter essa auditoria aqui frequente. Então essa também é uma estratégia super bacana que eu vejo da ONA, porque deixa mais prático o processo, né? Não, e ele já está acreditado, né? Então a gente tem lá no sistema que correlaciona. Então na norma existe lá uma regra onde aquele prestador de serviço, se ele é acreditado, ele recebeu uma avaliação dentro de um X período aí do último ano, por exemplo, ele não precisa passar pela avaliação da ONA, né? A menos que ele tenha deixado de fazer, perdeu aquele selo, aí sim. Mas isso também otimiza a própria avaliação, né, Priscila? Nossa, estimula essa qualificação da rede, do setor como um todo, né? Não só a rede, mas o setor entendendo que estamos envolvendo aí prestador de serviço também. Isso é muito legal. E indo aqui já para o nosso finalzinho do nosso bate-papo, a gente sempre deixa aqui todo convidado que vem nos visitar, nós estamos em Belo Horizonte aqui, Minas Gerais, a gente sempre fala que vocês são formadores de opinião, né? E como eu falei, quanto que eu te admiro enquanto profissional, enquanto pessoa também. E a gente sempre fala assim, qual é aquela frase marcante que você tem, que te impulsiona, e eu tenho certeza que você tem, porque você tem uma base muito legal, para inspirar as pessoas mesmo, para a gente fechar nosso bate-papo. O que você deixaria para a nossa audiência enquanto profissional, para motivar essa turma que está lá, que tem o desafio, que precisa de trazer um resultado no programa de acreditação, ou que nem está pensando nisso e agora te ouvindo, né, ouvindo essa conversa nossa aqui, já começaram a pensar sobre isso. Então, o que você vai deixar para eles? Eu deixo que todos nós somos agentes de mudança, né? Eu gosto muito desse termo, porque ele faz com que a gente entenda que não importa o tamanho da ação que a gente faça e não importa onde a gente esteja. Se a gente acredita naquilo, se a gente tem uma paixão por aquilo, a gente consegue transformar. E aí, gente, eu falo para vocês que não é só transformar a organização, mas é transformar o nosso colega. Então, assim, nessa minha trajetória de vida que eu te contei, Priscila, ali eu tive a grande oportunidade de me tornar docente também. Então, eu dou aula de pós-graduação online, presencial, cursos de curta duração, coordeno grandes cursos e eu vejo a educação como um dos caminhos que a gente tem consistente e excelente para a gente transformar o setor saúde. Na minha tese de mestrado, eu tinha uma curiosidade para saber se uma pós-graduação ela conseguia alcançar a ponta dentro de organizações de saúde, através dos alunos. E aí foi muito bacana porque nós fizemos um projeto onde cada grupo de aluno, e aí às vezes tinham organizações que tinham 3 ou 4 alunos da mesma organização, eles tinham que apresentar ao final da pós o que eles de fato conseguiram implantar ao longo da pós dentro da instituição. Priscila, eu fiquei impressionada de ver o quanto que uma pós-graduação, por exemplo, muito bem estruturada, com uma ementa muito bem organizada, com professores que têm experiência, vivência, ela consegue transformar. Eu fiquei impressionada. Assim, os resultados que nós conseguimos alcançar foram excelentes. E aí, eu não tinha ainda evidência, eu acreditava muito nisso, mas eu não tinha evidência, aí eu consegui ter evidência. Então, eu acredito que assim, não importa onde a gente esteja. Vocês viram aí que na minha jornada eu passei por vários diferentes atribuições, atividades, perfis de organizações. Mas eu sempre tive uma coisa muito em mente, em todas elas, todos os lugares que eu passei, que eu tenho que ser humilde, eu tenho que trazer o meu conhecimento, aproveitar aquela experiência ao máximo possível para aprender mais e ajudar o outro. E eu tenho que abrir o conhecimento, eu tenho que levar o conhecimento que eu tenho, ajudar o colega. Então, quando eu trouxe sempre essa base na minha carreira profissional, eu sempre enxerguei
grandes oportunidades dentro dos locais onde eu estava, de auxiliar a organização, de auxiliar os profissionais. Então, às vezes tem alunos, por exemplo, que ficam, olha, professora, eu estou pensando aqui nessa ideia, o que você acha? Eu sempre brinco com eles, eu falo assim, gente, vocês podem me mandar mensagem a hora que vocês quiserem. O tempo de responder talvez não seja tão imediato, então vocês esperem. Mas assim, é muito bacana de ver quando um aluno, por exemplo, está lá numa aula com você. E aí, depois de um tempo, ele te manda dizendo, professora, consegui acreditação, professora, consegui implantar isso aqui, professora. E esse retorno, Priscila, não tem preço, não tem preço. E hoje eu fico pensando muito dentro da UNE, eu faço sempre muito essa correlação nas oportunidades que eu tenho. Através desta oportunidade que eu vou ter ou que eu estou passando, eu tenho a oportunidade de auxiliar, de ajudar, de alguma forma contribuir para a melhoria do setor saúde. Então, se eu enxergo que sim, vamos embora. Porque eu acho que é isso que a gente tem que trazer no nosso profissionalismo. É o quanto que a gente está auxiliando e principalmente quando a gente pensa no usuário final, que é o paciente, que a gente sabe que amanhã ou depois pode ter um familiar nosso lá. Então, a gente tem que ter empatia, a gente tem que se colocar no lugar de todas essas partes, sabe? Por isso que eu sempre coloco somos agentes de mudança. Essa é a frase que eu deixo para vocês. E não importa o tamanho da ação e onde eu estou. Eu posso sim ser um agente de mudança. Sensacional. E eu falo muito isso, né? Nós somos quem a gente também escolhe nos tornar, não é mesmo? E que bacana escutar a sua história. Eu vou agradecer em nome de toda a equipe aqui da Valores Saúde, agradecer por você estar aqui, contribuir tanto para a gente, quanto que a gente aprendeu aqui com você. As portas estão abertas, ela prometeu aqui, viu, gente? Vai ter spoiler do novo manual ano que vem, vai vir aqui comentar com a gente, com certeza, não é mesmo? Com certeza. Vai vir aqui pra gente conversar. E muito obrigada, viu, Gil? Te agradecer por você estar aqui conosco, tá? É isso, eu que agradeço imensamente pela oportunidade, mais uma vez, que eu acho que sempre que a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho do que a gente acredita, né, da acreditação no Brasil, valorizar a metodologia nacional, eu acho que é importante. Então, eu quem agradeço e tenho certeza que a UNA também agradece imensamente essa oportunidade que estamos tendo de estar aqui falando um pouquinho mais sobre a metodologia, a sua história e o quanto que ela pode agregar. Obrigada, viu, Priscila? E parabéns aí pelo trabalho que você também realiza, que tenho te acompanhado aí na tua vida profissional, que é excelente e que você também é uma pessoa muito engajadora, que inspira, que estimula e acho que isso que é bacana, né? Muito obrigada, muito viu? Muito obrigada, eu agradeço também. Esse vídeo vai ficar aqui para vocês, vai ter cortes também, para quem gosta de assistir os cortes. Então, curte, compartilha e daqui a pouco já tem a terceira edição com um novo convidado para a gente aprender muito mais por aqui, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!